Hoje nós vamos conversar com o secretário de Finanças do PSOL e também ele que é advogado e foi candidato a prefeito pelo PSOL na eleição de 2012, que é o Leandro Dias. Boa noite, Leandro. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os telespectadores do programa Doc.com. Pois é, mais uma campanha aí, batendo as portas, né? Prestes aí a começar as conversações, organização dos partidos na majoritária, na proporcional, acontecendo. Você foi candidato a prefeito, né? Teve aí uma participação levando o nome do PSOL e fazendo aí uma campanha realmente de esquerda, né? Na eleição de 2012. E eu gostaria de saber quais são os planos do PSOL para a eleição deste ano. Bem, Eduardo, os nossos planos começaram em 2012, né? O PSOL é um partido que a gente tem pouco tempo de TV. Nós temos como um princípio do partido não se coligar com partidos que nós chamamos partidos da ordem, né? E então nós estamos planejando desde 2012, porque nós tivemos um resultado significativo em 2012, né? Aqui em Ponta Grossa, seguramente nós ficamos entre as 10 maiores campanhas do PSOL a nível nacional, né? Se você pegar aí a campanha do Freixo no Rio, a campanha do nosso companheiro Roseno em Fortaleza, mais 3, 4 campanhas, daí já vem a nossa, né? Então, nós saímos muito felizes e contentes com o resultado e já projetando 2016 com a possibilidade de eleger um vereador. Então, nós estamos já desde 2002 planejando ter uma chapa completa de vereadores, né? Lançar o máximo possível de candidatos a vereadores e a vereadoras para poder atingir os 7.500 votos, que é o coeficiente, né? O necessário para eleger um e pela primeira vez na história aqui no Paraná, ter um vereador do PSOL que faz toda a diferença, né? Os vereadores do PSOL, os parlamentares do PSOL, basta ver o nosso trabalho dos 6 deputados federais lá em Brasília, como a gente elege os nossos deputados, os nossos parlamentares, por fora de qualquer lobby político, nós temos condições de colocar o dedo na ferida, né? Como alguns falam. Então, essa é a grande diferença que nós estamos nos preparando para eleger um vereador e ser digamos assim, um porta-voz dos interesses dos movimentos sociais na Câmara, que hoje faz muita falta. Quantos votos você fez na eleição passada? Eu fiz 3,89%, né, que deu 6.937 votos. Para uma campanha aí, como você declarou na época e tem declarado sem uma estrutura financeira, mas com a militância mesmo, o resultado foi positivo. Agora, você como secretário do PSOL, né, de Ponta Grossa, até a gente fez um convite até em outras oportunidades para o presidente eleito agora, né, o Guilherme Maser, engenheiro agrônomo e tal. Ele, lógico, tem as atividades dele, né, não pôde comparecer naquela oportunidade, mas a gente sempre mantém o espaço do Doc.com aberto a todos os partidos, né, e por isso até o convite para você estar aqui falando a respeito dessa questão, né. Com essa participação em 2012, tem agora o nome de pré-candidatos a prefeito, né? Alguém vai assumir o papel que você exerceu em 2012? Exatamente. Nós temos 2 pré-candidatos, né? Um é o professor Sérgio Luiz Gadini, professor de jornalismo da UEPG, qual aproveito para mandar uma saudação especial. A professora Josiane Quieras, né? Que é uma professora da rede estadual, a qual nós temos muito orgulho de fazer parte do nosso partido, né? Ela tomou a decisão de entrar no PSOL naquele processo de greve do ano passado dos professores, né, do massacre do dia 29 de abril, e nós ficamos lisonjeados da decisão dela de vir para o PSOL, de fortalecer nossas fileiras e colocar o nome à disposição, né. Então nós estamos, por enquanto, decidindo no partido qual dos 2 vai ser, né, o pré-candidato. As nossas instâncias são democráticas, a gente vai debater, vai ver o que é melhor para o partido, né, o que a militância do partido entende como fundamental para uma candidatura nos representar, né, e vamos tomar essa decisão, acredito que até a primeira quinzena de julho, né, como você bem disse no começo, os prazos mudaram tudo, agora a campanha são só 45 dias, né, então ainda há um prazo para a gente debater no partido e decidir, e
mas a gente já está seguro que nós temos um ótimo candidato, seja o professor Gadini, que é muito inteligente, muito atuante nos movimentos sociais, né? Ou seja a professora Josiane, que vem desse processo de luta dos professores aí e vai com certeza, caso ela for a nossa candidata, nos representar muito bem nos debates. A questão aí de coligação, eu sei que o pessoal tem uma orientação até nacional, delimitando alguns partidos de esquerda também que pode coligar. Quais seriam eles? Nós temos uma resolução do Congresso Estadual e também uma orientação nacional de fazer aliança somente com partidos que compõem o campo da esquerda radical, né? Que é o PSTU e o PCB. E nós estamos mantendo diálogo com os companheiros, agora tem, né, o PSTU em 2012 não existia aqui em Ponta Grossa, agora ele tem. E o PCB até tinha em 2012, mas era um PCB que não, à época não era assim ligado à sua história, não era, digamos assim, não tinha identidade de PCB, né? Mas agora estão uns companheiros bem legais lá, o seu Eugênio, o Regis, enfim, que nós estamos mantendo um diálogo. Por enquanto não conseguimos alinhavar alguma coisa, até porque nós temos uma concepção da eleição que ela é uma tarefa militante também, né? Nós temos que participar da eleição de forma bem organizada, bem elaborada, para defender o nosso programa, para avançar o partido, né? E eles têm uma concepção de eleição um pouco diferente, então com eles é mais devagar mesmo, né? Nós respeitamos, enfim, e ficamos no aguardo deles aí tomar uma posição. Mas independente de coligação, o projeto do pessoal vai permanecer, ter um candidato a prefeito e apresentar uma chapa a vereador. Exatamente, até porque tempo de TV, a coligação com esses partidos não agrega, né, muito tempo de TV, porque eles não têm representação no Quanto tempo de Congresso. TV você teve na eleição de 2012? Eu tive 2 minutos na divisão do 1/3, que é igual, né? E ganhei mais 9 segundos na representação, daí que eram a época 3 deputado federal. Ah, sim. Só para o telespectador lembrar, né, que o tempo de televisão dos partidos ele acontece de acordo com o número de deputados federais que se tem, logicamente, na Câmara Federal. Então, você ficou com 2 minutos e 9 segundos e conseguiu aí levar a mensagem. Deve ser um espaço mais ou menos nesse mesmo tempo para a eleição deste ano. Então, ele vai diminuir. Primeiro ele vai diminuir para todos, né? Não vai ter naquele bloco político a campanha de vereador. Vai ser só de prefeito agora. Então, naturalmente, vai diminuir. E também o nosso tempo vai diminuir ainda mais porque foi aprovada a lei da mordaça, né? Que é a lei que o PMDB, o PT e o PSDB aprovaram para retirar o Marcelo Freixo dos debates no Rio de Janeiro. Que o Marcelo Freixo, essa eleição, ele entra para ganhar a Prefeitura do Rio. E se antecipando a isso, os grandes partidos, PMDB, PSDB e o PT também aprovaram a lei da mordaça, que nós manifestamos nosso repúdio. O que é? Em 2012 eu tive 2 minutos, porque ele pegava 1/3 do tempo e dividia igual. Agora é 1/9. 1/9 do tempo divide igual, ou seja, vai diminuir drasticamente, né? E daí o restante, fora esse 1/9, é em torno de quantos deputados federais os partidos ou a coligação têm. Então, os tempos de TV, regra geral, vão diminuir para todos, só que para nós ainda mais por conta dessa questão, né? E a questão também, parece-me que se não tiver um número certo, um número X de deputados, não participa de debates. A emissora não é obrigada a convidar. Essa lei da mordaça, né, que a gente vem repudiando, o pessoal, inclusive, protocolou um pedido no STF para julgar inconstitucional essa lei, né? Porque a Constituição prevê a pluralidade. Agora, o partido ou coligação que lança candidato majoritário, para poder ter direito a participar do debate, ele tem que ter 9 deputados federal, né? Não era como na lei antiga, como em 2012, por exemplo, né? Que se o partido ou coligação tivesse um membro no Congresso Nacional, seja senador ou deputado, era obrigatório a TV convidá-lo para o debate, né? Assim como o rádio, etc. Por isso que as TVs nos convidavam, né? Porque nós temos clareza que somos persona não grata no debate, né? Que afinal de contas a gente coloca o dedo na ferida, em alguns lugares inclusive a gente denuncia o papel da mídia, né? Como responsável por a eleição virar assim, no primeiro turno já um segundo turno antecipado, né? Ficam só cobrindo 2 candidatos
enfim. Mas nós vamos buscar alternativas aí para conseguir furar esse bloqueio. E vocês têm chapa hoje para vereador, no caso de Ponta Grossa, são 35 candidatos, né, sendo aí 11 mulheres. Vocês têm chapa completa, pretendem ter? Como está essa situação majoritária? Aliás, proporcional. Proporcional, exatamente. A nossa meta é ter chapa completa, né? Desde quando terminou a campanha em 2012, nós fizemos essa avaliação, que com a nossa média de votação, que foi à época 280 votos, que se a gente manter essa média numa chapa de 30 ou 35 candidatos, nós vamos eleger um vereador esse ano, né? Então nós estamos debatendo no partido, incentivando companheiras, incentivando companheiras, porque é só desta forma que nós vamos conseguir eleger um vereador, tendo chapa completa, né? Chegando ao coeficiente, que é lá, estima-se em 7.500 votos para a coligação ou partido eleger aí um vereador. A segunda cadeira vem aí, logicamente, depois, né, de um determinado voto, estima-se aí algo em torno de 12.500, 13.000 votos para 2 cadeiras, né? Aí depende, logicamente, do desempenho de todas as coligações. Mas o projeto, então, é eleger um vereador e pela primeira vez ter um vereador aqui em Ponta Grossa do PSOL. Pela primeira vez na história no Paraná. No Paraná. Né? Eleger um vereador do partido no Paraná pela primeira vez, né? O partido ele foi fundado quando mesmo? O partido foi fundado em 2004, 20 de junho de 2004. Certo. Daí coletou assinaturas. Está quase fazendo aniversário. Isso. Dia 20 agora. 20 já vai para 12 anos. 12 anos, né? 2004, 12 anos de luta e ainda não elegeu um vereador no Paraná. Pode ser a primeira aqui em Ponta Grossa. Exatamente. A gente está entusiasmado com essa possibilidade, né? Porque nós entendemos que é fundamental um mandato do PSOL ou um mandato da esquerda radical, porque naturalmente vai fortalecer a luta dos movimentos sociais, né? Que é através que nós entendemos que a política ela só faz sentido se for construída através de coletivos, né? Coletivos do movimento estudantil, coletivo no movimento sindical, porque sozinho não se faz nada, né? Não se tem heróis, não se tem política que se faça em torno de uma pessoa. Certo. E como que vocês verem esse cenário nacional aí, né? Toda essa questão envolvendo o impeachment da Dilma, ela afastada agora, pedido de prisão para os líderes, cúpula do PMDB, que pelo menos a gente olhando de longe, logicamente acompanhando os principais jornalistas que dão as informações lá de Brasília, a gente vê que quem articulou realmente a saída da Dilma chama-se Eduardo Cunha, né, juntamente aí com o Temer, né, é o que a gente vê e o que a gente entende que aconteceu. Mas como que vocês, né, do PSOL, têm uma visão desse momento aí pelo qual o país passa? Olha, Eduardo, primeiro, uma coisa que a gente já denuncia nas campanhas, né? Se você tem uma campanha que gasta, por exemplo, como teve aqui em Ponta Grossa, os candidatos, os 3 maiores, gastaram 10 milhões praticamente na campanha, você tem muito lobby em torno das campanhas. Então é natural que uma empresa que põe 1 milhão, 10 milhões, ou como teve na campanha da Dilma, teve banco que colocou 20 milhões, teve empreiteiro que deu 30 milhões. Essas pessoas que trabalham na lógica do lucro a cada segundo, não vai ser na campanha que eles vão ficar bonzinhos. Então eles fazem investimento, né? E depois vão cobrar fatura. Então nós não vemos como algo assim, não nos surpreende o que está acontecendo em Brasília. Por quê? Porque as campanhas já demonstram o que elas vão ser quando chegar lá, né? Então, essa questão, por exemplo, a Dilma gastou 358 milhões de reais, né? O Aécio vem em segundo ali com 290 milhões e a Marina algo em torno disso. A mesma empreiteira envolvida na Lava Jato, as mesmas empreiteiras, doaram para a Dilma, doaram para o Aécio e doaram para a Marina. Ou seja, qualquer um dos 3 que entrasse estariam dentro do esquema, né? Digamos assim. Então, claro que é chocante, né? Cada vez que você abre o jornal tem um escândalo de corrupção, né? O nosso país é um país belíssimo, de riquezas naturais incríveis, né? É um país assim que nós temos tudo aqui, uma agricultura pujante, a mineração, etc., né? E a classe política, digamos assim, ofusca todas as nossas qualidades, né? E é lamentável nós termos, por exemplo, o Eduardo Cunha, ele está afastado, mas ele continua
controlando uma massa de 200 deputados que não consegue avançar o processo dele no Conselho de Ética. Já é histórico, né? O prazo que está se desenvolvendo ali, o processo dele na Comissão de Ética, são manobras atrás de manobras. Só para começar o processo, né, do Eduardo Cunha na Comissão de Ética, demorou 15 sessões. Nas 14 primeiras ele apresentou, digamos assim, ele apresentou aquilo que a gente chama de exceções dentro do regimento que davam a ele o benefício que nada mais é do que empurrar para frente, né? Contando que, de repente, a mídia focasse em outra coisa e ele saísse do foco central. Então, nós do PSOL estamos combatendo esse processo, estamos denunciando, a gente fala com muito orgulho do Ivan Valente, nosso deputado federal, Chico Alencar, que vem se destacando, né? A Luísa Arundina, que agora entrou no PSOL também. A nossa bancada está lá atuando com muita contundência para derrotar esse processo de corrupção que quase que se institucionalizou, praticamente se institucionalizou, né? Porque saiu o PT, agora a gente está vendo que saiu o PT, não, o PT está um pouquinho de fora, né? Eu creio que a Dilma vai voltar, porque o Temer eu costumo dizer, Eduardo, que quando a gente dividiu os timinhos lá na Várzea, cada um marcava um, tinha um que ninguém marcava. Falando, não, isso daí se a bola for nele, ele vai, né, se atropelar sozinho. A natureza cuida. Exatamente, a natureza cuida. O Temer era um cara assim, mas mais alguns meses de governo ele mesmo se enforcar, porque, como ele disse que ele é acostumado a lidar com bandido, só que quando os bandidos estão fora do controle, nem ele vai conseguir controlá-los, né? É uma situação realmente aí que a gente observa daqui, sem poder fazer nada, na verdade, mas que a cada dia vem, talvez, a atuação da Polícia Federal que seja surpreendente, porque imagina-se que isso não é de hoje que acontece em Brasília, né? Mas agora, neste momento, as coisas estão vindo à tona, né? E tem uma ameaça velada do Eduardo Cunha falando, né, que se ele for preso, ele vai ser as mães das delações, né? Imagine o que o Eduardo Cunha pode trazer à tona, né? Vamos esperar aí os próximos capítulos lá em Brasília. Aqui